Bom, feliz Dia dos Pais para todos os pais aí, amém? Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. E como eu disse nesta noite, nós vamos falar de um tema bem interessante, que é sobre a paternidade. Durante tempos e tempos, nós temos... Eu vou fazer um pouquinho de silêncio, para que haja silêncio. Nós estamos, como eu disse aos irmãos, nós estamos num momento de uma geração muito difícil. Nós estamos numa fase de geração onde nós temos tido, eu posso dizer assim, grande maioria das famílias já passaram por um divórcio ou estão no segundo, terceiro relacionamento. Esses que muitas vezes não são sadios. Né? E nós sabemos que quando a gente casa com uma pessoa, vem com ela toda a bagagem familiar. Então, tudo aquilo que ela aprendeu, o que ela recebeu de referência quando criança, ela carrega com ela. E muitas das vezes, essas heranças, ensinamentos que ela recebe de suas famílias, muitas vezes não faz bem. E isso acarreta também em um relacionamento conturbado, descompensado, muitas vezes até doentio. Vamos dar exemplo. Eu já tive que interferir em muito relacionamento que no início do namoro, no segundo dia, o rapaz ou a moça já estava controlando. Não vai sair porque eu não quero. Mas nem começou a se relacionar. Eu já interferi em relacionamentos de mulheres que casaram com os homens e que querem ser a mãe dos homens. Eu já peguei relacionamento assim, que a mulher fala, ele vai levantar a hora que eu quero. Ele vai deitar a hora que eu quero. Ele vai fazer o que eu quero, que quem manda lá sou eu. E a Bíblia fala que a questão familiar, ela tem um governo. E o governo é um governo sacerdotal. Eu estou sendo bem paulatino, assim, bem comedido com as palavras para que vocês entendam onde nós vamos chegar. E a palavra de Deus fala que o casamento ele é composto por um casal onde o homem ele acaba direcionando as coisas. Por isso que eu falo, se o homem ele é submisso a Deus, toda a sua casa será submissa a ele. Porque os resultados da sua vida, dentro de sua casa e fora de sua casa, as pessoas vão compreender e falar, realmente, essa pessoa é abençoada, onde ele põe a mão está certo. Então a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E ele fala no Salmo de número 127, 128, que é o Salmo da família, fala que a mulher será como árvore frondosa, os filhos como flecha nas mãos dos flecheiros. Esse termo de que na minha casa a última palavra é minha, isso é maligno. É maligno. Hoje o assunto não é para casais, vai chegar o dia que nós vamos falar só para casais. E aí nós vamos destrinchar aquilo que a Bíblia fala sobre isso. Mas hoje eu vejo muitas mulheres infelizes, muitos homens mais ainda. Porque existem palavras, existem comportamentos dentro do lar que traz efeitos desanimadores. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa geração de
descontrolados, descompensados, sem nenhum tipo de harmonia. Então, nós estamos numa geração que é a geração do seu umbigo. O que importa é o meu primeiro. O resto, não. Se é homem, você lute por isso. Não, se é mulher, você nasceu para suportar essas coisas. E a Bíblia fala algo completamente diferente disso. Completamente diferente disso. E uma das coisas que Deus, Ele quer nos ensinar é a questão da paternidade. O Brasil, ele é muito atacado sobre essa questão de paternidade. Por quê? Porque no Brasil, já começa com alguém que não é dado como um pai, né? Mas sim é a mulher que é a mãe de todos. Então já começa no Brasil alongando a questão paterna dentro dos lares e nas comunidades, em todas as esferas da sociedade. Por que nós estamos hoje? Eu não sou contra, eu sou extremamente a favor que a mulher ganhe sim até mais que o homem, que ela seja tão bem reconhecida quanto ao homem, porque a mulher, ela tem tanta capacidade, ou até um pouco mais que os homens. Tem. Porque eu conheço várias. Eu conheço mulheres que batem de 10-0 em muitos homens, não em todos, mas em muitos homens. Mas existe uma coisa que eu, homem, você que é mulher, que está sentado aí, que nós precisamos entender. Nós precisamos estar debaixo de submissão. Nós precisamos estar debaixo. O que é submissão? Na mesma missão. O meu sonho é o sonho da minha esposa, o sonho dela é o meu. Ponto. Não existe o meu isso nem aquilo. Não existe aquela coisa, arruma lá para casa, porque se a mãe chegar, o pau vai quebrar, a louca vai chegar, a gritaria, e treme o bairro inteiro. Na sua casa não vai ter esposa louca, mulher louca, oculta, faladora. Não. A Bíblia fala que a mulher, ela é a árvore frondosa. Você quer ver isso? Põe em Salmo 126. Você pode até dizer que eu vim fazer aqui hoje no vídeo, ouvir essas coisas. Mas aí você vai ouvir o que é conselho de Deus para você. O Salmo 127, ele começa dizendo assim, você pode acompanhar aqui na tela. Se o Senhor, em outras traduções, mas na nossa que está dizendo, se o Senhor, quer dizer que é Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, vamos lá. Se Deus não edificar a sua casa, tudo o que você faz, desculpa a palavra, não serve de porcaria nenhuma. Porque, às vezes, irmãos, eu estou na live, o Brasil, o mundo está assistindo gente. Né? Tem muitas igrejas fora do país que pegam a palavra de terça, de quinta e domingo, copia e pregam nas igrejas deles. Mas tem hora, irmãos, que não dá para eu ser educadinho. Tem hora que tem que ser papo reto. Tem hora que eu tenho que ir direto, porque você fala palavrão lá na sua casa. Você xinga. Você tem costumes que aqui na igreja são cordeirinho. Então existem termos que Deus me cutuca para falar, porque é a maneira que muitas vezes você precisa entender, e até gente que assiste pela internet. Então, princípios. Se Deus não edificar a casa,
se Deus não pôr as mãos, se Deus não amparar a sua casa, tudo que você, homem e mulher, está fazendo, não vale de nada. E aí no versículo de número 2, ele ainda ressalta e afirma, dizendo: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, ralar, acordar muito cedo, dormir muito tarde, comer o pão que penosamente você conquistou. E aí ele diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, se Deus me ama, é porque Ele está construindo a minha casa. Você concorda com isso? Diga amém. Amém. E aí ele começa dizendo, versículo 3, herança de Deus são os filhos do ventre, seu galardão. Né? Irmãos, esses dias assim, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, muito mais as que eu não conheço. Mas eu estava num grande supermercado comprando algumas coisas para minha casa. E eu não aguentei. Porque tinha uma criança no chão gritando: eu quero. Eu falei: ele está desempregado? Cara, o pai olhou assim para mim: não. Ele está com dor de barriga? Não. Falei: querido, se eu fizesse isso na minha época, eu tomava logo 5. 5 o quê? Uma mão fechada, um traseiro. 5. Meu pai tinha uma mão gorda, pesada, parecia um bloco de construção. Porque eu não tinha acordo. Entendeu? Porque existem educações que a Bíblia fala: use a vara. Aí você fala assim: não, eu aprendi. Aí você teve uma infância abusiva. E a Bíblia fala que é para você bater com amor. E aí você não coloca limites no seu filho. A maioria das mães que eu oro por filhos que estão presos, são filhos que foram criados sem limite. E o mundo deu limite. E aí eu falei: querido, não dá moleza não. Ele é teu filho, mas eu quero falar: rapaz, você tem razão. Aí pegou o menino assim, deu 2 chacoalhões e curou o choro na hora. Eu falei assim, por dias mais assim. Mas quem é o senhor? Eu falei: eu sou pastor de uma igreja aqui na Curitiba, você vai lá nos visitar lá. Eu gostei disso aí. Resolveu o safanão. Aí ele falou: sabe o que é? Porque se eu der um grito com ele, minha mulher fala: grita mais alto que enfia a mão na sua cara. Tá aí o problema. Enfim, isso é outro assunto. Agora no Salmo 127 fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do trabalho de tuas mãos, comerá bens, feliz será e tudo irá bem. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: esse é o segredo. Fala para ele: o que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, o trabalho da sua mão, vai comer, será feliz e tudo irá muito bem. Oh, glória, aleluia. Aí no versículo, Salmo 128, põe o versículo 3, mano. Aí fala assim: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. A Bíblia fala que a esposa será como o quê? Não é a barraqueira. Não é estressar, porque também tem muito homem estressadinho, viu? Ele fala lá que teus filhos como rebentos de oliveira. O que é isso? Filhos que dão resultados. Por quê? Vê um pai que teme a Deus. Vê a referência do meu pai que eu tinha era a referência de um homem que, quando ia pregar, ele orava. Eu tenho registro na minha memória de muitas vezes de pegar o meu pai na madrugada, orando, lendo a palavra, escrevendo ou chorando em cima da Bíblia. Mas quando a gente passava do limite, ele olhava para nós assim e fazia assim:
Lá em casa a gente conversa, irmão, já era. Era exortação, era repreensão. Mas eu vi um pai que levantava, se endividava, fazia de tudo para ter o melhor da vida dos seus filhos, de sua casa. Então, o que Deus está falando? Quem teme a Deus, o fruto do teu trabalho, você vai bem. Escuta o que eu estou falando para você nessa noite. Antes da gente entrar no assunto da paternidade. Você pode ter 10 empregos. Se você não cumprir o princípio bíblico, o seu dinheiro vai fugir da tua mão como se você ganhasse menos que um salário mínimo. Sabe por que eu estou falando isso? Você só tem um casamento porque Deus te deu. E Ele proporcionou esse casamento. Ou eu estou errado, que por muito menos a gente estaria separado? Pelos B.O. você já segurou. Estou errado ou estou certo? Sim ou não, irmão? Sim. Então fala aí, por favor. Então, você precisa entender, não adianta se arrebentar de trabalhar. Se você não temer a Deus, o pouco, já ouviu essa frase? Que o pouco com Deus é muito? Já ouviu ou não? Já ouviu essa frase bíblica? Que a farinha da panela não se trabalhar e nem o azeite da botija? O que é isso? É aquele que teme a Deus que está debaixo de uma palavra. Você fala, a conta não fecha, eu ganhei menos, mas paguei tudo e ainda sobrou. Porque a mão de Deus sobre a tua vida é o homem, a mulher, a família que teme a Deus. E ele continua dizendo, versículo de número 4, e eis como será abençoado o homem, que o quê? Que teme ao Palmeiras, que é veterano ao São Paulo e ao Corinthians, não, é o homem, bem-aventurado, o homem abençoado, versículo 4, assim será o homem abençoado, que teme a Deus, aleluia. Princípio da sabedoria é temer a Deus. Amém? Todas as pessoas com quem me relacionei, que falaram, o bispo é meu amigo, e ele deixou de me ver como pastor, ele não aguentou ficar do meu lado. Por quê? Porque se eu sou seu amigo, aí que eu vou falar a verdade mesmo. Se eu sou pastor, aí que eu falo mais ainda. Então, o que é paternidade? Eu tenho um amigo, ele é um grande líder de uma grande igreja. Ele tem hoje, por volta de todas as igrejas, mais ou menos uns 40 mil fiéis. E ele é um cara que eu converso, ele conversa comigo. Eu sou o confidente dele e ele é o meu. E a gente se resolve. A gente conversa. Quando está errado, está errado. Está certo, está certo. Isso é bom, isso é ruim, é ruim. Então, uma das suas frases diz assim, ele falou, Daniel, eu vou te ensinar em uma frase o que é paternidade. Eu até postei isso alguns tempos atrás, e eu vou repetir. Um pai espiritual, ele não adula a sua alma. Quando nós encontramos um pai espiritual, o que é um pai espiritual? Um pastor. Alguém que está à frente de uma igreja pela misericórdia de Deus. E diz assim, ele fala, que quando nós encontramos um pai espiritual, nós não deveremos exigir que ele fique adulando as nossas memórias infecciosas, e nem que nos adote para suprir o que um pai biológico não fez. Por que tem muitas pessoas que não ficam nas igrejas? Porque criam uma expectativa de um pai biológico na vida de um outro homem que é tão forte quanto o seu pai. Ou menos ou para mais. E aí, quando não atende essa expectativa, ele fica frustrado. Por isso que tem muita gente desigrejada. E aí ele fala assim, que um pai espiritual, qual é a função do pai espiritual? É conectar você com o verdadeiro pai. Quem é o verdadeiro pai? Jesus, o pai das luzes. Dele você recebe identidade, estrutura interior,
e um destino vitorioso. Por isso, o conceito paternidade espiritual está ligado a filhos que têm o DNA de Deus. Filhos desligados do afeto terreno, mas ligados a um propósito superior. Quem que lembra dessa frase que dias atrás eu falei, eu vou repetir agora. Eu não quero seguidores comigo, eu quero discípulos. Porque seguidor, você segue uma rede social, sim ou não? De alguns amigos. Por que você segue? Porque tem alguma coisa a ver com você. Mas no dia que ele falar alguma coisa que não tem nada a ver com você, você cancela o cara. Eu não quero seguidores, eu quero discípulos. Porque no dia que sair do altar uma palavra de exortação, no dia que sair uma palavra que vem do céu, ele fala assim: aleluia, essa palavra veio quentinha do meu Pai espiritual, do meu Pai celestial. Você se identifica. Seguidor não se identifica com a palavra do Pai celeste. Discípulo ama a palavra que vem dos céus. Por isso que hoje existem igrejas, lugares enfermos, porque tem entendido que paternidade é lambeção, mas paternidade espiritual não é lambeção de feridos, de pessoas feridas, querendo curar outras pessoas feridas. Quando a Bíblia fala sair da casa, da parentela, é você desligar-se de tudo que a esperança te deu, é receber o amor que vem do céu, o amor de Deus, que vai te constranger e que vai te tornar uma pessoa 1000% melhor que você é, uma pessoa 1000% curada mais do que você é, para você curar outras pessoas em nome de Jesus. Então o seguidor, ele vai atrás de uma palavra que alimenta o seu bico, mas um discípulo, ele se alimenta de uma palavra que vem dos céus. Um filho espiritual se alimenta de uma palavra que vem do céu, e aquilo que ele se alimenta faz tão bem para ele, que ele vai querer curar outras pessoas. Amém, irmãos? Amém. Essa é a definição desse livro que ele me deu. Mas agora nós vamos falar sobre exatamente isso. Paternidade. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 21. Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da onde? Fala aí no versículo 19. O que aqui esse texto está falando? Que agora, já que nós somos da família da fé, já que nós somos da família de Deus, então nós não precisamos mais conversar sobre a palavra filtrando as coisas. É disso que ele está falando. Você não é mais estrangeiro e nem... O que é o peregrino do estrangeiro? De vez em quando passa. De vez em quando... daqui 2 anos aparece de novo. Deus está falando completamente diferente. Vocês já são da família. São concidadãos dos santos e família de Deus. Aí versículo 20, olha que fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, quem? A pedra angular. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Qual vai a sua cabeça que eu quero orar para você? Pai, que nessa noite nós consigamos chegar ao objetivo desta palavra que o Senhor tem. Fala conosco, Senhor, que nós possamos entender nesta noite, de forma clara, simples, prática, a questão tua, Pai, conosco. Nós possamos descobrir o que é o teu amor. Fala conosco, Pai, usa a minha vida, e assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O que Jesus ele
quer que você entenda sobre, então, esse tema tão polêmico chamado paternidade. Para alguns, se tornou isso uma heresia, algo completamente distorcido. Eu conheço lugares que as pessoas querem controlar. Deus, não sei o que, não sei o que. Não, igreja não é controle. A igreja é a família de Cristo, família da fé. Mas Jesus, ele quer que você entenda isso de forma bem prática. Ele começa dizendo em João 14, 18, dizendo assim: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Então Jesus, ele dá uma palavra dizendo: eu voltarei, mas deixarei alguém que vai cuidar de vocês. Esse alguém é quem? O Espírito Santo, o Consolador. Então, quando ele fala o Espírito Santo Consolador, ele está falando que o tempo todo alguém vai estar nos amparando, nos consolando, dos melhores e dos piores momentos. Por que então que Jesus, ele quer que nós entendamos esse assunto? Por algumas questões que aconteceram na sua própria família. Por que ele se dá tanta importância, então, não ao nome de José, e sim ao nome da sua esposa, que até hoje ela é venerada? Nós vemos o quanto o diabo, ele tem ódio e raiva das mulheres. E ele faz de tudo para destruir as mulheres, porque do ventre da mulher foi onde foi gerado aquele que é o prometido das nações, que nasceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e está entre nós através do seu Espírito Santo. Quem é esse? Jesus Cristo. Mas isso tudo aconteceu, e Jesus, ele quer que nós entendamos essa questão da paternidade, porque até então a mãe é exaltada, a mãe é venerada, a mãe é isso ou é aquilo, mas José foi uma peça fundamental, determinante para que Jesus fosse o que ele fosse, até os seus 12 anos de idade. E nós precisamos entender que a estratégia então, do inimigo é estabelecer a orfandade e tirar o pai da figura da família. Nós temos muitos pais de famílias desagregados do sentimento de paternidade de Deus para a sua vida, e com isso leva ao aborto da paternidade de Deus para a sua herança. Em outras palavras, um homem que não busca Deus, um homem que não tem experiências espirituais com Deus, um homem que não escuta a voz de Deus, um homem que não busca a direção de Deus, ele não vai entender futuramente a sua família, que são os seus filhos. Porque se você não entender o sentimento de Deus como pai com você, você não vai entender a sua família e estabelecer o sentimento verdadeiro de um pai. E nós vemos na Bíblia que José era um homem que tinha algumas características muito importantes. Primeiro, quem era José? Ele era da linhagem de Davi e da tribo de Judá. A sua intimidade com Deus, ela é demonstrada, pois Deus visitou ele não somente uma vez. Então você vê aqui que José, ele era um homem que temia a Deus e que ouvia a Deus. Na época de Jesus, ou na época de José, melhor dizendo, se era raro Deus aparecer para alguém naquele período, imagine a importância que José teve quando o próprio Deus o visitava. Ou visitar, era muito sério. Porque se você for pegar dos evangelhos antes de Jesus nascer, algumas coisas aconteceram, mas com José, algumas coisas aconteceram de homens serem visitados e usado alguém para falar com eles. Mas o caso de José foi um caso atípico, porque Deus falou com ele em alguns momentos importantes. Primeiro, quando o anjo anuncia a ele que a sua mulher receberia um filho,
o chamou de José, filho, quando o anjo aparece e fala, Maria, tua mulher, terá um filho. Quando o anjo aparece em José, fala assim, José, e o anjo referiu uma frase muito importante, falando assim, José, filho de Davi. O que é isso? Quando o anjo libera essa palavra, estabeleceu uma origem e logo uma linhagem que prometia e protegia José pelas promessas que estavam nessa linhagem. Então, quando o anjo fala José, filho de Davi, estava falando de uma linhagem, de uma paternidade, de uma promessa e de um propósito. Deus, o anjo apresenta José, não, filho de Davi. E eu quero declarar, aleluia, você pode ter filhos, você pode ter muitos filhos, mas você precisa entender que a sua conexão do céu com a tua vida tem que ser essa como de José. Quando Deus se revela a você falar, irmão tal, fulano de tal, meu filho. Irmãos, quando alguém Deus usa para falar comigo e fala assim, meu servo, eu fico bem. Mas quando Deus fala assim, meu filho, eu fico mais feliz ainda. Por quê? Porque Deus está falando de uma paternidade. Deus está falando, quando fala meu filho, Deus está falando de uma proteção. Deus está falando de uma garantia. Deus está falando de um legado. Deus está falando de uma herança. Então, quando José ele recebe a visitação do anjo, ele logo recebe a palavra José, filho de Davi. E eu declaro sobre a tua vida nessa noite que a tua audição vai abrir e a tua maneira de ver as coisas vai mudar completamente diferente. A segunda vez que o anjo aparece a ele, foi para que desse a ordem. Primeiro fala assim, José, tua esposa terá um filho. E fique em paz, porque esse filho sou eu que estou gerando no ventre dela. Ela não deitou com nenhum outro homem, ela é virgem. Você fica em paz. E ele era o homem que temia a Deus e aceitou a direção de Deus. Que loucura, hein? Assumiu uma mulher que estava grávida, que um anjo fala com ele que não era de homem nenhum, mas era do Espírito Santo. E ele tinha que entender que ela era uma mulher virgem. E ela, possivelmente, Maria, falou dizendo, eu sou virgem, eu estou grávida, mas eu estou virgem. Só o homem que teme a Deus se sujeitaria a isso. Você só paga alguns preços na sua casa, na sua família, como pai, como homem, porque lá no fundo você tem uma casca de sujeição, uma casquinha assim de temor a Deus, e por isso que você não comete coisas que deveriam cometer, humanamente falando, em Deus te guarda. E o Senhor está falando que quando você começar a ter essa relação mais aprofundada, ou mais íntima de Deus, Deus vai começar primeiro a falar que você é um filho. Segundo, Ele vai começar a te dar ordem para você fugir de algumas coisas. Porque a segunda vez que o anjo apareceu, fala para ele fugir para o Egito, porque a sua casa estava correndo risco. Então, no caso de José, fuja para o Egito. O seu caso pode ser, você precisa orar e jejuar pela sua casa. Você precisa tirar um propósito de tantos dias de jejum e oração pela sua esposa, pelos seus filhos. Você precisa começar a orar na sua casa mais. Você precisa consagrar. No caso não foi isso aqui, para José o Egito, mas para você pode ser diferente. Pode ser também. Fuja dessa aparência. Fuja desse esquema. Fuja disso. A maior honra de um homem é saber o que está alimentando a sua mesa vem de um dinheiro honesto. A maior honra do homem ou do ser humano é deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu posso estar endividado, mas o dinheiro que eu ganho é honesto. Mais vale um honesto na mão do que dois roubados. Entende isso? Então o Senhor está falando que a segunda vez ele aparece. E a terceira? A terceira vez aparece no Egito para que ele voltasse. Era íntegro, justo, compassivo ao aceitar Maria. Costume da esposa. Mulher era considerada esposa, mas não podia ter relações até o ritual do casamento propriamente dito. Então ele casou com Maria. Maria estava grávida. Lá fora ele tinha deitado com ela, mas dentro da sua casa tinha um princípio de preservar, de cuidar,
de amparar, de proteger, de não expor e de ir até o fim com um propósito para salvar a sua casa. Tem muita família, uma mulher boca aberta, o marido é boca aberta, X9, está entregando tudo, fala tudo dele, tudo da família. Ele fala mais dele, dos outros que dele. Vai falando, não, José era um homem de integridade. José era um homem que segurava a onda da sua casa. José era um homem que entendia, não, minha casa, e ele sabia. É por isso que eu falo, que quando você aprende a segurar as coisas, ser maduro, temendo a Deus, você sabe, não, eu posso ter culpa disso, mas eu vou lutar para Deus mudar a história da minha casa. Então José, ele era esse homem. Ao invés de apedrejá-la, ele aceitou. Na verdade, José, ele, de certa maneira, recebe essa incumbência. Ele recebe essa responsabilidade, porque ele seria o primeiro pai adotivo de Jesus, o único, né? Então ele adota Jesus como seu filho, adota-o, tendo ele como uma pessoa do seu sangue, e a responsabilidade de José foi cumprida cabalmente. E nós temos que entender isso. Qual foi então a missão de José com seu filho Jesus Cristo? Qual foi ele? Ele disciplinou, ele ensinou uma profissão, porque Jesus sabia que era um pai adotivo, o seu José, mas ele entendeu que ele precisava estar debaixo de uma direção. Reformulando novamente essa frase, Jesus sabia muito bem quem era José. Jesus tinha consciência muito bem, mas ele se submeteu, porque José era um homem temente a Deus. Eu desconheço um lar de pessoas que temem a Deus, que os seus filhos não respeitem os seus pais. Eu desconheço. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, aprenda a ser um pai que tema a Deus, porque coisas grandes Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Nós vemos casos de homens na Bíblia que foram diferenciados, porque temiam a Deus, e Deus confiou coisas grandes. Moisés foi um caso, Deus confia um povo. Para Davi, Deus confia um reino. Para os profetas, palavras. Para os apóstolos, a edificação das igrejas. Mas para José, Deus deu o filho para ele cuidar. O que é mais importante nessa história? Moisés recebe um povo, Davi um reino, os apóstolos a palavra, as mensagens, os profetas as palavras proféticas. Mas para José, Deus deu a ele o eixo central de tudo que aconteceu: Jesus. Levante a sua mão para a volta. Fala assim: Senhor, mais temor na minha vida. Fala. Eu não sei quem são os meus filhos. Fala, eu não sei quem eles serão amanhã. Mas eu quero te pedir graça, assim como José cuidou do Senhor, que eu possa aprender a cuidar com temor, com graça, com sabedoria, em nome de Jesus. Por isso que Jesus, ele compreendia o seu Pai aqui na terra e o seu Pai que enviou, porque Jesus não teve conflito de paternidade. Jesus, ele se posiciona quando ele está no templo, e quando a sua família vai o procurar, ele fala assim: vocês não são mais os meus pais, porque com 12 anos ele já estava no templo, ensinando das coisas dos céus, e agora, para o judeu, o 12º ano já é o ano da maioridade, e agora ele assume o seu papel. Enquanto ele estava cumprindo o ciclo, ele era 100% submisso. Mas no dia que o Espírito Santo visita, ele agora assume o seu verdadeiro papel. A coisa mais maravilhosa é você educar um filho, e quando ele chegar à fase madura, você solta ele, e ele vai te dar honra, ele vai te dar glória, ele vai te exaltar, porque os feitos dele e os seus filhos vão alcançar sonhos que você muitas vezes não alcançou, porque os filhos são a continuidade dos teus sonhos. Você sabia disso ou não? Então eu declaro sobre a tua vida esta palavra, em nome de Jesus, que você seja 100% submisso à vontade de Deus. Tudo que você fizer
esteja debaixo de submissão a Deus. Porque, aleluia, Jesus não teve problema de paternidade. Por quê? Porque o seu pai na terra era 100% voltado àquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então, os teus filhos serão bem-sucedidos. Aleluia, serão pais de famílias responsáveis, melhores do que vocês. Por quê? Porque eles tiveram e tem um pai que orava a Deus, que buscava a Deus, que era honesto. Aleluia. Não adianta você na sua frente mostrar que você é honesto. A sua honestidade é reproduzida no teu interior, na sua intimidade, onde ninguém da sua família está te vendo e você está sozinho. É ali que vai definir o futuro da tua casa, da tua família. Por isso que a Bíblia fala que os filhos, eles devem honrar os pais. Porque elogio acaba. Elogio, a Bíblia fala sobre a questão de galardão. Se você espera um reconhecimento meu para alguma coisa, você já recebeu o seu galardão na terra. Agora, se você faz, como a Bíblia falou que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Se você faz no Senhor, pode ter certeza, Deus vai te exaltar e você vai ter um legado maravilhoso. Por isso que elogiar é bom, mas honrar é melhor. Porque honrar custa. Honrar exige preço. Honrar exige renúncia. Honrar exige vencer cansaço. Honrar é tudo. Elogiar é fácil. Elogiar, glória a Deus. Aleluia. Vai guardar, vai ser uma bênção. A pessoa fica toda. Agora, honrar não. Eu honro como? Orando, cobrindo, abençoando, buscando palavra, exortando, puxando a orelha. Tem uns aí que eu falo, vira a cara para mim, nem fala comigo, não tem problema, mas eu estou honrando, eu estou orientando. Eu não quero nem saber com a cara feia, que se gosta, se não gosta, se me ama, não estou nem aí para isso aí. Eu estou fazendo o que Deus mandou e vai ser feito cabalmente. Porque diante de Deus vai chegar um dia para mim e dizer, ô Daniel, vem aqui, diante do tribunal de Cristo. Fala assim, é Efraim. Sim, Senhor. Você lá teve um dia que você falou por fulano X coisas. E o fulano X virou a cara, ficou fazendo bica, e você voltou atrás e até pediu perdão. E eu tinha dado uma palavra para você, por que você fez isso? Eu não vou ter essa conta com Deus. Eu vou ter essa conta e falar assim, muito bem, servo fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocará, entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a questão. Se eu falar para você, bicho, me conta os dias que você tomou uns tapas do seu pai, eu vou te contar o motivo que eu tomei. E esses tapas não deixam cometer os mesmos erros. Então você precisa entender que agora é o próprio Jesus que quer te ensinar sobre essa questão da paternidade. Lá em Mateus 11, 27, ele quer nos ensinar a ligação forte entre pai e filho. Mas tudo, olha lá, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão quem? O Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a primeira coisa que Jesus quer te ensinar sobre paternidade, a tua ligação forte com Deus. A tua ligação forte entre você como filho e Deus como teu Pai. Porque pode falar para não, eu conheço Deus. Eu até falei para você aqui, ó. Eu tive um sonho, eu falei assim, é só sonho. Agora, por que ela falou é só sonho? Porque ela sabe que é espiritual. É só sonho, foi só um sonho. Então quando alguém diz, não, eu conheço Deus na minha vida. Não foi isso que Deus falou comigo, não foi isso que Deus tratou comigo, não. Essa palavra aí parece ser, mas não é Dedorex. Parece ser, parece, mas não é. Eu conheço a voz do meu Pai. Eu conheço a voz do meu Senhor. Por isso que a Bíblia fala que a sua intimidade faz você fugir de ventos de doutrina. Então Jesus, em primeiro lugar, o que ele quer te ensinar com o Pai? A tua ligação entre ele e você. A segunda coisa, ele quer te ensinar no batismo. Mateus 3,16 fala a seguinte expressão. Abra lá, Mateus 3,16.
batizado, Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriu os céus. E viu o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: o quê? Este é meu filho amado, a quem me comprava. Então o que ele está dizendo do batismo? É o momento da dor, é o momento do sofrimento, é o momento da missão. Quando é cumprida, você recebe o reconhecimento do Pai. Então eu entendo, você tem um batismo de sofrimento, você tem um batismo de angústia, você tem todos os tipos de batismo, você tem passado por várias, até muitas das vezes repetidamente, mas você não pode ter essa falta de batismo. Qual? Que quando você passa pelas águas, quando você passa pelos processos, você vai escutar: você é meu filho amado. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, que nunca falte a tua relação profunda, que nunca falte as marcas de batismo, batismo do Espírito Santo, batismo dos dons, batismo da voz. Eu declaro em nome de Jesus essa palavra sobre a tua vida. E o terceira coisa que é o momento da transfiguração. Marcos capítulo 9, versículo 7. Aleluia, Jesus quer te ensinar a respeito. Na paternidade, você tem ligação forte entre ele e você. Na paternidade, você tem a ligação forte do batismo. Na paternidade, em terceiro lugar, você tem a ligação forte da transfiguração. Capítulo 9 de Marcos, versículo 7, fala assim: a seguir, veio uma nuvem que nos envolveu, e dela uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Oh, glórias a Deus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Sabe o que é transfiguração? É quando você passou pelo vale que tinha que passar, pela fornalha que tinha que passar, pelo batismo de sofrimento e de renúncia a ponto de sangue, de falar: não vou suportar. E você escuta o que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Quando você passa por esta ligação, quando você passa pelo batismo de renúncia de tudo aquilo que você precisa, os céus vai confirmar o que ele tem a teu respeito. Porque Jesus fala: este é meu filho amado, a quem me compraz. Ouve, aleluia. Este é meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, quando você abrir a tua boca, o céu vai respeitar, porque tem a marca de um filho amado. Quando você toma a mão para trabalhar, aleluia, o céu, os demônios, aleluia, que trazem as desgraças, as misérias, a falta da prosperidade, aleluia, vai te respeitar, porque você é um filho amado, porque você foi transfigurado, aleluia. Deus está dizendo, aleluia, não existe pai de família, aleluia, bem sucedido, que não tema a Deus. Eu declaro sobre a tua vida esta palavra, aleluia. Você conhece a palavra, você conhece Deus. Deus já te deu algumas provas de que Ele está com você, de que Ele é por você. Então passe pelo batismo, passe pela transfiguração, passe pela relação, porque tudo que você fizer vai se cumprir a palavra que nós lemos de Salmo 128, versículo 4: e eis que será o homem abençoado, e tudo que ele fizer irá tudo muito bem. Aleluia! Tema a Deus! Tema a Deus! Tema a Deus! Amém? Aleluia! Você não vai ouvir a serpente, homem. Ah, isso aqui que é. Ai, tudo me desmotiva. Bem-vindo à vida adulta. Quer moleza? Como eu falo, senta no pudim. Você está em casa, o pau quebrou, dá para o quarto orar. Cala a boca, fecha a boca. Vai discutir com o espírito da serpente? Hã? Vai orar. Pastor, ela vai contar isso um dia para os casais. Nisso nosso casamento. A gente faltava se matar. A gente era muito difícil, irmão. A gente agora mesmo assim. Irmão, não tem pessoa para dar testemunho de mim melhor que a minha esposa. Mora comigo, irmão. Ela sabe que eu sou. Vestido e nu. Ela sabe que eu sou. E um dia com o pau quebrando. Aquela coisa. E eu
eu era um babaca. Porque eu vou contar. Quando eu falo de mim. Teve um dia na nossa discussão, eu de cueca, me endurei na janela do apartamento, eu vou me jogar. Ela joga, trouxa. Se joga, se mata logo. Você queria que ela falasse o que pra mim? O papai não faz isso. Ai, amor. Não, vai, banana, se joga mesmo. Vira homem, rapaz. Ela estava errada? Não sei. E era assim, irmão. Mas dia de culto a gente ia para a igreja. O pau podia fechar, quebrar, tempestade, trovão, furacão. Podia acontecer qualquer coisa. Dia de culto. Você vai? Não vou, então eu vou. Eu ia. Ou a gente ia amarrado, com a cara amarrada, mas a gente ia. E chegava lá, porque a gente tinha um subterfúgio. Porque em casa a gente ouvia a voz da serpente, mas na igreja a gente precisava ouvir a voz de Deus, que equalizava tudo. Por isso a gente tem 26 anos de casado. Porque independente das guerras que nós já passamos e sofremos, os 26 anos de guerra que a gente teve foram o que mais causaram contra nós do que nós entre nós. E aí, um belo dia, ela, eu tenho umas coisas para falar de você. Eu falei, então fala. E ela começou a falar, porque você é isso, porque você é aquilo, isso, aquilo. E foi falando. Foi falando. Você quer achar defeito da pessoa, você vai achar. Milhões de defeitos. Que você é isso, que você é aquilo, que isso, aquilo, isso, aquilo. Que tal. Aí ela falou assim, agora fala você que você tem que falar de mim. Para você, eu vou falar com ele. Aí depois, a parte 2, ela conta o que aconteceu. É assim que se resolve. E eu entrei na presença de Deus e falei assim, feriu os teus princípios, falou contra o propósito, feriu a promessa, agora o Senhor é com ela. Eu fiz uma oração de 30 segundos, virei para o outro lado e fui dormir. E aí ela conta, uma hora ela vai contar como Deus pegou ela. Agora por quê? Porque Deus precisa ajustar isso na gente. Agora eu não fui bonzinho para ela. Eu já fiz ela chorar muito. Mas também quando ela orou, Deus me pegou, irmãos. Me arrancou. Perdi posições, perdi dinheiro, perdi bens. Eu me achava tal. Eu tinha muita capacidade. Deus me arrebentou, fez qual mulher, jogou no deserto. Aí fiquei bonzinho. Tem muito homem aqui que você está no Egito porque você está ferindo princípios. Tem muita mulher com espírito de loucura. Irmãos, eu não entendo essas coisas. Vamos arrumar a casa porque se a mãe chegar, o pau vai quebrar. Ó, você tem uma esposa ou tem um sargento? Uma dominadora. Isso é espírito de Jezabel, dominadora. Ah, mas eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar mais porque... Não. Eu profetizo sobre os homens. Deus vai te dar sabedoria. Vá buscar Deus. Porque o que está na tua mão vai prosperar 30, 60, 50. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu declaro sobre a tua casa e sobre a tua vida. E para encerrar. O filho, ele vive a plenitude. Como é isso? Apocalipse 21, 7 diz assim. Põe para mim, por favor. Capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Levanta sua mão e diga assim: eu vou vencer. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Você vai ter a marca da bênção de Deus. Eu declaro, aleluia, o vencedor herdará a estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Oh, aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu estava numa cidade do interior.
Eu vou contar esse testemunho. Eu estava num grupo assim, que eu não sabia a intenção desse grupo, de grandes homens. E Deus havia me levado para uma dessas cidades. E estava lá. Sabe quando você está no meio de pessoas assim, ó? Deus interferiu numa história que eu vou te contar. Que história é essa? O que você não viu, que Deus ouviu. O que você não viu, que Deus viu. O que o homem pensou, que você não soube que pensou. Estou lá. E aí chega um cara, do nada, o nome dele é Zé Profeta. Ele fica 40 dias no monte orando, e 40 dias ele desce. Ele tem esse privilégio porque ele tem casas de aluguel. E só que quando não fica 20 dias a esposa com ele, ela desce, e ele fica o restante dos 20 dias. E ele é um cara assim que é fora do normal. E aí eu estou lá conversando, no meio desses homens, toca a campainha. Quem é? Zé Profeta. Ele falou assim: eu vim aqui, tudo bem, pastor? Tudo bem, amigos, advogados, tudo bem. Eu vim aqui, eu estava passando a 1 quilômetro de distância, Deus falou assim: vai nessa rua aqui e para na casa do doutor tal, que lá tem um cara, um homem de São Paulo com o nome de Daniel, meu filho. Vai lá. Aí ele chegou. Quem estava lá na roda? Ele falou assim: ó, Deus me trouxe aqui entre vocês tem um cara que é filho de Deus. Ele falou assim: Deus falou, é o meu filho, e eu vim trazer uma palavra para cuidar dele. Eu falei: quem é Daniel? Eu falei assim: sou eu, não faz você mesmo. Deixa eu te falar. Aí ele falou essa frase: o que eu vou te dizer é o que você não ouviu, ele ouviu. O que você não viu, ele viu. O que o homem pensou e você não viu, o que eles pensaram. Deus falou assim: eu vou prosperar ele nessa cidade. Eu vou abençoar ele. Eu não sei o que, não sei o que lá. E você, Deus está falando isso, você não sei o que lá. É assim, irmão. Deus cuida da gente. Quando você é filho, Deus vai cuidar de você. Deus vai abrir as portas por você. Deus vai fechar as portas por você. Deus vai trazer recursos por você. Deus vai abrir coisas poderosas para você. Sabe por quê? Porque é Deus que cuida da sua vida. Seja, aleluia, a ovelha recebe comida, o servo recebe salário, o amigo recebe presentes, mas filho recebe herança. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Toma posse nessa palavra. Seja filho. Seja filho, não seja seguidor, seja discípulo. E o Senhor, vamos ficar de pé, o Senhor vai fazer uma coisa grande na tua família. Aleluia. A redenção do homem foi de Jesus Cristo. A capacidade do homem quem dá é o Espírito Santo. Quando nós temos conflitos de paternidade, nossa identidade ela é distorcida. Seja ela como profissional, como pai de família, como esposo e como uma pessoa que tem chamado ministerial. Muitas pessoas não fluem como deveriam fluir seu chamado. Como seja o que for, aonde está, nada flui na vida dela. Porque estão paralisados, não dão os frutos que precisam, não prosperam, porque tem uma imagem de paternidade física e espiritual distorcida. E o Senhor está falando: eu quero ajustar isso na sua vida hoje. Eu quero ajustar isso para que você saia daqui hoje com esta vitória. Eu conheço muita gente que poderia estar voando, decolando, mas tem travas, e travas sérias na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida de todas as coisas. Eu aprendi uma coisa, de todos os traumas que eu passei, Deus me permitiu chegar onde estou para, primeiro, exercer perdão. Segundo, entender os que passam a mesma coisa. Terceiro, para provar que por mais que fizeram, eu estou de pé e em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Então você fica preso nas coisas, você fica preso sem saber, sem decidir. Quantas pessoas, irmãos, eu já tive relatos de gente olhar na minha cara e falar assim: você não sabe o que eu fiz para arrebentar com você, com a sua vida, mas eu descobri que Deus é por você. E eu tive que desfazer tudo. Gente que eu ajudei,
gente que eu assim, meu pai, eu honrei. Mas havia o quê? Um sentimento de uma certa. Aí vai se saber. Algumas posições que eu tinha, lembrava o problema que ele teve com o pai dele biológico. E aquilo disparava um gatilho, eu falei, você deve ser igual meu pai, e fazia mal. Por isso que eu falo, esqueça a figura paterna e terrena, e se ligue no paterno espiritual, porque ele vai te dar uma identidade nova, um conceito novo. Por isso que a Bíblia fala, e farei de você, darei um novo coração. Então Deus quer mudar teu coração. Deus quer mudar tua mente, em nome de Jesus. Crê nisso, em nome de Jesus. Deus não tem filhos prediletos. Só teve um que ele falou, você é meu filho amado, a quem me compraste. Mas o que ele tinha, o único que ele tinha, ele entregou por mim e por você. Então não existe filhos prediletos para Deus. Existem filhos que se achegam mais perto e esses desfrutam de coisas mais profundas. Quem está mais perto, recebe mais. Quem está longe, não pode provar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Eu levanto a sua mão para eu quero orar por você. Eu quero declarar a Efraim, é uma igreja que tem essa proposta. Qual? Da paternidade espiritual. Dá a você uma identidade que Deus escolheu para você ter. Dá a você, aleluia, um potencial que você ainda não viveu, não descobriu. Chega, é novo dia, é novo tempo, é nova história, é uma nova condição. O Senhor está, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre os teus filhos. Eu declaro a tua graça, a tua unção, que o teu Espírito Santo, meu Pai, aleluia, possa ungí-los, possa abençoá-los, possa honrá-los, possa mudar a história de cada um deles. Eu abençoo os teus servos, eu abençoo cada casa, cada família. Nós repreendemos toda ação maligna, todo mal, seja desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu abençoo, eu declaro a paternidade de Deus sobre a vida de cada um deles agora. Eu declaro a tua paternidade, eu declaro o fim dos traumas, o fim das cicatrizes, os fins do sal, Pai, das heranças malignas. Eu declaro uma herança bendita, uma casa bendita, um lar bendito, um homem equilibrado, uma esposa equilibrada, um homem abençoado, uma mulher sábia, edificadora, homem poderoso, aleluia, um homem poderoso em obras, homem poderoso na intimidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos e quebramos a falta de paternidade, nós quebramos, repreendemos a falta, nós quebramos a orfandade e declaramos, Senhor, aleluia, a família da fé. Nós temos um Pai chamado Deus Todo-Poderoso, nós temos um Pai chamado Deus de amor, que nos ampara, que nos abençoa e que pela sua misericórdia não somos consumidos. Nós consagramos a vida de cada um, declaramos a tua bênção sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem pode dizer amém, diga amém em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Na sua cadeira, irmão, nós estamos próximos ao nosso aluguel. Nosso aluguel é dia 20, né? Nosso aluguel é dia 20. E no aluguel a gente paga a água, a luz, o IPTU, o contador, tudo até o dia 20. Então nós precisamos que você faça um esforço, amém? E que entregue uma oferta, reconhecendo que Deus, como teu Pai de amor, tem te abençoado e te honrado em todas as coisas. Posso ouvir amém? Diga amém? Pegue esse envelope com a sua mão. O Pix está aí na tela, você pode consagrar o seu Pix. Senhor, eu consagro, Pai, a oferta, o dízimo na sua casa. Ó, Pai, a oferta, a semente que cada um coloca, nós consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção. Pai de amor, de graça, de bondade, Senhor, que prospere as mãos de quem entrega, que o Senhor possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, que nunca venha faltar o melhor na mesa dos teus servos, que não falte, Senhor, a excelência, a graça, a unção e a vitória. Nós abençoamos os teus filhos e declaramos a bênção sobre esta oferta e dízimo em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém? Glórias a Deus. Pode sair do seu lugar, aqui do lado direito ou lá do lado esquerdo. Nós temos o gasofilácio. Cadê o Paulinho? Paulinho, tá lá. Não sei se escreve aqui hoje. Okay.
Neide e Leide e Ana estão aqui? Estão lá atrás. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para a vida dela. Deus abençoe. Glórias a Deus. Os amigos lá. Fica de pé, querido. Fica. A família aí. O nome? Fábio. O Fábio? A Sibeli. O casal Fábio e Sibeli estão visitando. Dá uma salva de palmas para ela. Bom, ela seja bem-vinda a todos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente só toma decisões quando a gente observa que a igreja está para isso. Então, dia 15 de setembro, agora, mês que vem, nós temos um mês de folga. Né? Quem que tem mais que um filho dentro de casa? Levanta a mão. Então, quando você compra pizza, ou ele, quanto você gasta de pizza? Paga quanto? Você vai comprar, claro, mais barato, mas... Gasto 62. Para comer 3, 4 fatias lá. É isso. Nós vamos ter aqui a noite do crepe. Dia 15 de setembro. Você tem 30 dias para se organizar. Crepe salgado, 8 tipos de sabores, salada à vontade, bebida à vontade, e crepe até você comer e chegar aqui e parar. Porque crente come, viu, irmão? Crente come. Né? O Fábio é amigo, tem um amigo nosso em comum, ele até pintou a igreja do Flávio. Fábio come um pouco, né? Meu Deus do céu! Álcool, irmão! Né? Eu tenho um amigo lá em Recife, a gente mora hoje em Goiânia, o Daniel. Esse tamanho, esse peça de conta. E um dia eu falei assim, vamos pro Rabino. Saiu tarde da igreja, estava pintando a igreja lá em Recife. Vamos com ele. Daniel, estava eu, estava o Amós e o Daniel. Aí eu falei assim, Amós, quantas estrelas do Rabino? 15 para mim tá bom. 15? Tudo gordinho assim, eu era bem gordinho também, meu irmão. E Daniel, falou, bicho, 40. Daniel, eu não posso dizer assim, bicho, pior que ele come mesmo. Ele falou o seguinte, eu vou comprar. Se você não comer, você vai pagar, você vai me devolver o dinheiro. Ele comeu as dele e as 5 do Amós e 4 e uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Tem gente que come, irmão. Não sei onde vai parar, mas vai. E tem gente que come. Né? Então, assim, vem que vai ser bênção. Você só vai pagar, sentar e comer. Vai comer, que eu creio que é de qualidade e vai ser uma bênção. O valor por convite. O que está aqui, mãe? Só tem 30 convites. Só tem 30 convites a R$40. Uma pizza é 40. Então, eu acho que você deve se antecipar, porque vai ser uma bênção, vai ser uma noite muito especial. Então, vai ser dia 15 de setembro, vai ser a nossa primeira noite de eventos de crepe. Amém, irmãos? E dia 19, sabe o que vem? É isso. Nós vamos ter a nossa noite de louvor. Vai estar uma pessoa aí convidada, vai ser uma noite maravilhosa e você não pode faltar. Esqueci mais alguma coisa? Cleide, levanta a mão. Marta, levanta a mão. Olha para trás, irmão. Duas irmãs de lá. As duas lá. Marta e a Cleide, da intercessão. São as presbíteras do evento. Você procura, já dá o seu nome e vai ser uma bênção. Amém? Se você for pagar o Pix, quando você fizer o Pix, você coloca na descrição lá do Pix. Pagamento do evento crepe. Quando você faz o pagamento, você não coloca a descrição do que você está pagando? Aí a gente separa esse valor para pagamento da empresa que segunda-feira a gente vai fechar o contrato já com eles, tá bom? Vamos ficar de pé. Antes das 8 nós vamos ir embora. Olha que bênção. Cantando, criança cantou, orando pelos pais, pregando, e não é nem 8 horas. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Sobre a sua cabeça, que a graça de Deus, o amor de Deus Pai,
a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E vai em paz, uma semana abençoada, uma noite abençoada.